Boa noite, estamos aqui iniciando mais uma live pela CRED Vilhena, aqui com os nossos ilustres convidados, né, o professor Bruno, nosso psicólogo aqui da rede estadual, a Camila também, professora em Porto Velho, né, Camila? Muito bem-vindo, muito bem-vindos, o Ítalo, a Camila, a Ana e também a Maquésia. Né, eles estarão fazendo esse intercâmbio, esse diálogo no decorrer dessa conversação com vocês sobre esse caminho, né, essa entrada, essa porta de entrada para a universidade, né, que é o Enem. Então, vai ser um diálogo muito interessante, pessoas muito gabaritadas, o Bruno, a Camila são mestres. Eu acho que tem mais um de vocês, né, que é mestre? Não? Não me recordo bem. Bem, mas nós estamos aqui com essa finalidade e eu quero, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de vocês para que possamos fazer esse diálogo. Né? Estamos aí próximo à abertura das inscrições do Enem e a gente quer fazer um diálogo com os nossos estudantes para que eles sintam-se motivados, para que eles tenham segurança nesse processo que se dá agora, nesse rumo, né, até o final do ano aí, em novembro, para fazer a prova do Enem. Então, em nome da Coordenadoria Regional de Educação de Vilhena, eu quero agradecer a todos, a participação de todos os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, a da CRED Vilhena, da CRED Cerejeiras, em nome da professora Maria de Fátima, nossa coordenadora regional aqui de Vilhena, e também a Marlene, a coordenadora regional de Cerejeiras. Queremos agradecer a participação de todos, né, não só das CRED de Vilhena e Cerejeiras, mas de todo o estado ao qual nós estendemos o convite desse momento. Então, será uma honra muito grande tê-los conosco. Deixamos ali o link para que vocês possam fazer o credenciamento e depois poderem emitir um certificadinho de participação, ok? Em nome do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, em nome do nosso secretário de Estado, professor Suame, nós damos as boas-vindas a todos e agradecemos a presença dos nossos palestrantes. Bruno e Camila, é com vocês serão os mediadores desse evento, desse momento de formação, de informação, de conhecimento, e os nossos convidados aí, a Ana, a Camila, a Cristiane, o Ítalo e a Maquésia. Muito obrigada. Com você, Bruno. Obrigado, professora Ana Andréia. Queria começar apresentando a mim mesmo, né? Você já falou um pouco de mim, mas só me situar aqui para as pessoas que não me conhecem melhor. Como você falou, sou Bruno Andrade, sou psicólogo aqui na Secretaria de Educação de Rondônia, em Vilhena, desde 2019. Sou recém-mestre pela Universidade Federal de Rondônia, assim como a minha colega que eu convidei, né, Camila Gutierrez, que também fez parte da minha turma, mestramos juntos. E quando fui incumbido dessa tarefa de realizar essa live, pensei que nada melhor do que pessoas que passaram pelo Enem e estão aí construindo as suas carreiras de vida, né, construindo as suas histórias, para contar suas histórias, né, e como foi para elas, para ele fazer o Enem, e como que isso teve efeitos, reverberou na vida deles, né, na vida e na carreira que eles estão construindo. Então, peço desculpas também pelo nosso atraso, né, problemas técnicos que acontecem nesse tipo de evento. Desculpa pela quase meia hora de atraso. E eu já vou começar reorganizando tudo por conta da nossa colega Maquésia, que tem um horário definido. Então, a princípio, nós começaríamos com os meninos, né, com a Camila, com o Ítalo e com a Ana. Mas aqui nós vamos inverter um pouquinho
E trazer primeiro a Maquesa para contar da sua experiência com o Enem e sua experiência formativa. A Maquesa que também vem da escola pública, né? E tem toda uma história aí para contar. E também é recém-mestra, como eu e com a Camila, né? Fizemos parte da mesma turma. E, e se eu conseguir colocá-la, né? Porque eu não estou vendo. Pelo menos para mim ela não está aparecendo. O que aconteceu, será? Enfim, então vamos voltar à ordem original. Gente, é preciso muito humor e muita paciência para esse tipo de plataforma, viu? É... Maquesa está de volta? Maquesa vai conseguir falar? Seu microfone. Oi, oi, voltei. É porque a minha internet começou a falhar e aí eu coloquei em outra rede. Mas vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Agora sim. Então, eu já estava explicando aqui, né, que a gente vai fazer uma reorganização e começar por você falando da sua Sim. experiência, né, respondendo as perguntas que a gente colocou para você. Então é isso, a palavra está contigo. Pode se apresentar. Como eu disse, a Maquésia Suzane, minha colega de mestrado, recém-mestra, cientista social, né, formada e mestre pela Uni. Pode falar, Maquésia. Vou me desativar aqui. Oi, todos estão conseguindo me ver? Deu uma travada aqui agora. Oi. Estamos te ouvindo, Maquésia. Agora eu acho que você já está no layout, pelo que eu estou vendo no YouTube. Será que ela caiu de novo? Eu não estou vendo. Ela aqui. Maquésia, você está aí agora? Oi, gente. Boa noite. Voltei. Então fale, por favor. Caiu de novo. Bruno, vamos fazer assim, eu acho que ele não está suportando 6 pessoas. Vamos deixar vocês dois, então, e a Maquesa, no caso, que vai começar falando, e depois a Camila e o Ítalo entram, pode ser? De repente seja isso que está acontecendo, tá bom? Ok. Oi, gente. Estou aqui de volta. Posso iniciar? Pode sim. Posso. Bom, então vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Primeiramente, boa noite a todos, todo mundo que está aí. A internet aqui não está contribuindo muito, mas vou tentar resumir um pouco da minha caminhada e do quanto a prova do Enem fez diferença na minha vida, né? Eu, Maquésia,
sou nascida e criada em Rondônia, sou filha de pais que estudaram somente até o ensino médio, né? Eles não tiveram oportunidade de fazer um ensino superior, então, por conta dessa questão da escolarização e outras questões, né, sociais, de oportunidades, de desigualdades econômicas e sociais, eles não tinham muitas condições de me pôr numa escola particular, né, de me dar, por exemplo, um computador durante a minha adolescência. Então, toda a minha trajetória foi marcada por grandes dificuldades, né, em relação aos estudos. Porém, como eu sempre gostei muito de estudar, né, sempre fui uma aluna dedicada, vencia competições na escola, os professores sempre me elogiavam bastante, né? E eu nunca, assim, imaginei que eu poderia fazer o ensino superior por conta dessas condições, né, familiares, dessas condições de oportunidade. Logo, quando eu terminei o meu ensino médio, não tinha perspectiva para eu estudar, né? Na época, o Enem ainda não era o exame que era utilizado para entrar na Universidade Federal, tinha que pagar uma taxa para o vestibular, e isso fez com que eu deixasse de lado por uns 2 anos o sonho de fazer um vestibular e entrar numa faculdade. Então, eu fui trabalhar no comércio, na época, cheguei a trabalhar como empregada doméstica, diarista, e todos aqueles serviços que uma jovem sem experiência, sem escolaridade, faz, né? Todos esses empregos, esses primeiros empregos que aparecem para a gente. Bom, eu acho que deu uma travada aqui. Nós estamos te ouvindo, pode continuar. Posso continuar, né? Então, e aí, na época, isso foi no ano de 2011, a Prefeitura de Porto Velho tinha um cursinho pré-vestibular, que hoje é o Projeto Superação, e na época funcionava na antiga escola Interação. E eu me inscrevi e fui selecionada para participar desse cursinho. E assim, eu trabalhava o dia inteiro, né? À noite eu já ficava por ali mesmo pelo centro, porque o meu trabalho era no centro, a escola era no centro, e eu ia para a escola fazer o cursinho. E durante alguns meses fiz esse cursinho para tentar, né, melhorar a minha nota, porque eu sabia que o Enem era uma prova muito difícil. E foi bem na época também que o Enem passou a ser utilizado pela Uni como exame para o ingresso na universidade, né? Então, assim, juntou, né, as duas coisas, duas oportunidades, e naquele momento eu vi uma oportunidade de entrar na faculdade. E, claro, aí você, né, eu estudava, trabalhava bastante, no meu trabalho não tinha condições de estudar, né, porque era um trabalho no comércio, tinha que atender as pessoas, eu era operadora de caixa na época. E fui fazer o Enem. Então, assim, logo na minha primeira prova do Enem, eu vi que eu tirei uma boa nota na redação. Essa nota na redação foi a nota de 960. Então, assim, na época já me deu impacto, porque eu falei, nossa, eu tirei uma nota boa. Então, e foi a primeira vez que eu fiz o Enem, né? Eu nunca tinha feito o Enem. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que escolher o curso, né? E aí várias pessoas me indicavam, não, com essa nota você pode fazer direito, você pode fazer outros cursos. E eu fui fazer ciências sociais porque era algo que eu gostava. Então, assim, eu fui fazer aquilo que eu sou apaixonada até hoje, não me arrependo de ter feito ciências sociais. E durante toda a trajetória no curso de ciências sociais, de novo, perpassando pelas dificuldades econômicas, pelas dificuldades de estudo, né? Porque tinha que conciliar o trabalho com a faculdade,
uma coisa muito mais complicada, né? Quando você é um jovem trabalhador, né? Da classe popular, que pega ônibus, que tem que escolher entre comer o salgado ou pagar uma xerox, ou até mesmo pagar a passagem de ônibus. Eu lembro que uma vez eu faltei bastante numa disciplina, e aí o professor veio me perguntar, né? E eu falei para ele, professor, eu não estou vindo muito na sua aula, tenho faltado bastante porque eu estou sem condições da passagem, né? E aí isso foram assim, coisas que me marcaram bastante. E quando eu consegui finalizar o curso de Ciências Sociais, eu fui fazer uma prova, né, do mestrado, assim, como quem não quer nada, por experiência, para adquirir essa experiência. Não era algo que eu estava mirando, assim. Eu queria muito fazer um mestrado, mas eu fui fazer o mestrado em psicologia, porque foi o que abriu a oportunidade, né? Só que eu já sempre tive uma paixão pela psicologia, né? Então, é isso que Aí eu fui fazer a prova, vi de novo que eu tirei uma nota boa e consegui passar. E sempre, durante toda essa trajetória, eu recebendo bolsas, na graduação recebi bolsas, no mestrado consegui receber uma bolsa, que foi o que, assim, foi a primeira vez que eu recebi um salário de R$ 1.500, até então eu nunca tinha recebido esse valor, então para mim foi muito bom conseguir receber essa bolsa, e foi o que me garantiu poder me dedicar integralmente aos estudos. E hoje, né, depois do encerramento do mestrado, eu posso assim, dizer que o Enem, a educação, ela mudou a minha vida, né? Está mudando a minha vida para melhor. Ainda não estou umas condições, num patamar assim, mas a educação foi o mote que mudou a minha vida, que me trouxe toda a vivência, experiência que eu tenho nos dias de hoje. É isso, gente. Vocês conseguiram me ouvir? Microfone. Bruno, microfone. Tô tentando aqui colocar o layout. Estamos nós três aparecendo ou só eu? Nós três. Nós três? Ainda bem. É, então, quando eu pensei em convidar você, Maqueda, né, deu para ouvir perfeitamente bem sua história. Na verdade, parte dela, né? Mas assim, o que eu ouvi é aquilo que eu já falei para você, né? Para mim, essa história é realmente inspiradora, no sentido de que não importa às vezes as dificuldades que a gente tem, né? Elas podem servir como motivadoras também, né? Para que a gente vá em busca de melhorias na nossa vida, né? E eu acho que a tua história ela resume muito bem isso, né? De como você, mesmo com todas as dificuldades, você está conseguindo perseverar na sua vida, né? E eu acho que isso é o maior exemplo que a gente pode ter, né? E quando tu fala assim da educação, né? Essa questão de que a educação muda a nossa vida, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Às vezes a gente busca estudar por motivos que não são tão legítimos, eu diria assim, né? Vai estudar achando que vai conseguir muito dinheiro, por exemplo, né? Na verdade, a educação no nosso país é complicada nesse sentido, né? Então, a educação por si, ela já tem que servir como motivação nesse sentido, né? De que ela pode mudar a nossa vida, né? Pode mudar o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de se ver também, né? E eu acho que isso que a tua história transmite, que é bem legal. Obrigado pela participação, obrigado pelo... Não sei se você vai conseguir ficar até o final, né? Por isso que eu já estou agradecendo aqui de antemão. Você quer falar alguma Sim, é coisa? porque eu tenho... Sim, gostaria de falar, né? Já num momento de despedida, infelizmente tem um outro compromisso, né? E assim, como deu uma atrasada também, né?
A questão, Bruno, é que, como você falou, nunca foi a questão financeira, porque eu sempre soube que os estudos, né, um nível de estudo, ele não significa necessariamente que você vai ter um nível financeiro bom, mas sempre foi a busca por essa percepção, né, de mundo. Então, assim, se alguém está aí do outro lado, está me ouvindo, se acha que isso pode inspirar de alguma forma, que continue buscando, né, que continue nesse caminho, porque é árduo, mas o conhecimento é algo que não pode ser tirado da gente, nunca mais. Né? Então, assim, não tem como regredir. Hoje, a Mackésia de hoje, né, de quase 10 anos aí estudando bastante, né, nessa vida de universitária, né, é outra pessoa. Então, a principal mudança é a mudança interna mesmo, né? A mudança que a educação faz na gente enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, esse é o recado que eu quero deixar, e agradeço, Bruno, pelo convite, agradeço a Camila, a todos os participantes, né, por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa história que, né, eu gosto de contar também, justamente porque não é algo para os outros, mas principalmente para mim. Né? Então, muito obrigada, boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Mackésia. Muito boa a sua participação. Nas próximas já sabe. Agora deixa eu organizar aqui. Você pode... Eu vou passar a palavra para a Camila, então, que ela vai falar um pouco mais dela e vai apresentar os meninos que vão falar, né? As meninas e o menino que vão falar. Isso. Boa noite, gente. Obrigada pela presença, quem está aqui conosco nesse momento. Então, assim, é um momento muito importante para nós conversarmos um pouquinho mais sobre pessoas que vivenciaram esse momento do Enem. Eu sou psicóloga, mestre em psicologia e sou professora na rede estadual desde 2011. E desde 2015, na Escola Barão dos Solimões, em Porto Velho, eu trabalho com o projeto Terceirão. Então, eu já venho acompanhando toda essa preparação para o Enem, as dificuldades, todo esse processo bem de pertinho, já desde 2015. E a sequência agora que nós vamos ter com alguns alunos que estarão contando a experiência, são alunos que vieram também da escola pública e que também passaram por momentos semelhantes, que eu imagino, de vocês que estão, que vocês que estão aí em casa. E agora a gente vive ainda um momento um pouquinho mais delicado, porque nós estamos passando por esse momento de pandemia, por esse momento que nós não temos mais a escola presencial por enquanto. Então, assim, tudo isso agrega, agrava e deixa esse momento ainda mais delicado. Mas hoje aqui, a nossa intenção é poder trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança, e que essa preparação, ela não seja algo tão dolorido. Então, assim, é um processo, ele é necessário, assim, é um caminho que nós temos para a universidade pública. E posso falar como professora também, a rede estadual, ela tem investido muito mesmo no projeto. Então, nós temos as plataformas, tem o Revisa Mais agora para o segundo ano, a plataforma Revisa Enem para o terceirão. Então, assim, nossos alunos estão tendo oportunidade, e nós desejamos muito que vocês aproveitem essas oportunidades e que possam, nesse momento, também conversar um pouquinho com quem está aqui. Então, se vocês quiserem, podem deixar mensagem aí no chat, podem deixar perguntas, e no final da live a gente vai tentar responder essas perguntas e esperamos contribuir com vocês. O próximo que eu vou convidar agora é o Ítalo. O Ítalo está bem distante da gente hoje. Ítalo, você pode se apresentar para o pessoal? Posso. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Está tudo ok? No áudio? Certo. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Ítalo. Eu nasci em Porto Velho, sou de Rondônia, né?
Estudei no Barão de Solimões, em Porto Velho mesmo. E, bom, eu fui convidado, agradeço primeiramente a professora Camila pelo convite e tudo mais, minha professora de ensino médio lá na escola. E é isso que ela falou. Quem tiver interesse, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat que a gente responde, né? Que esse momento é um momento muito importante e que eu confesso que, para mim, assim, na minha época eu não tinha isso, sabe? De ouvir pessoas que já estão na universidade, que se formaram, enfim. Então, aproveita esse momento, podem perguntar, que vai ter um momento para a gente tirar dúvidas e tudo mais, responder os anseios e por aí vai. Mas, continuando, né? Eu sou o Ítalo, nasci em Porto Velho, como a Camila falou, eu estou bem longe, eu faço biotecnologia, né, na Universidade Federal do Ceará, aqui na UFC, né. Eu vim para cá em 2017, que foi quando eu passei para o Enem e vim pelo processo do SISU fazer faculdade, né. Abandonei muita coisa, né, família, amigos, enfim, todas essas coisas, mas fazem parte da vida, né, dos sacrifícios e tudo mais. Bom, e atualmente, eu esqueci de falar, eu estou no 9º semestre, tá certo? Do meu curso. E, bom, respondendo uma pergunta que, assim, a professora até pediu para nortear, né, a nossa entrevista, o que me levou a fazer o Enem? E eu parando para pensar foi que, basicamente, eu queria seguir uma carreira acadêmica. Quando eu saí da escola, eu sabia que eu queria ter uma profissão, que eu queria ter uma vocação, que eu queria ser um profissional de uma área específica. Eu não sabia qual, na época, porque tinha muitas em mentes e tudo mais, e chegou um ponto que eu tive que decidir, né? Então, assim, eu sabia que eu queria ser um profissional de tal área, tipo, sei lá, eu queria ser advogado, eu queria ser médico, e por aí vai. E nesse momento eu tive até uma confusão, porque eu tinha muita decisão sobre qual área seguir, o que fazer, qual graduação escolher, mas deu tudo certo, né, no final, e eu acabei pensando em fazer o Enem porque eu decidi seguir carreira acadêmica. Até porque, assim, você fazendo carreira acadêmica abre muitas oportunidades para você no mercado de trabalho, tanto para você até continuar se especializando na área. Então, tipo, é muito importante, eu ressalto muito essa importância de você fazer o Enem. Se tem alguém que pensa, por que eu vou fazer Enem? Faça, para você tirar uma nota boa. Vai que você se encontra numa vocação, se você se encontra num curso, se você começa a estudar e você cria gosto pelaquela área, e quem sabe você pode ser um grande profissional um dia, né, nessa área. E no meu caso, assim, por que eu escolhi a biotecnologia? Eu tinha muita dúvida sobre qual área escolher e eu acabei escolhendo por questões de afinidade das disciplinas do ensino médio. Eu gostava muito de biologia, de química, e acabou que eu fui estudando. Quanto mais você vai estudando, você vai chegando perto da época da prova, você vai se cobrando, você vai pensando, nossa, o que eu quero para o meu futuro? Então, meio que vai tudo afunilando e você vai chegar num ponto que você já vai saber, pelo menos, quais são as possíveis áreas que você vai fazer. E eu escolhi a biotech porque eu acho uma profissão linda, a biotecnologia. É muito diversa, tem várias áreas, impacta em quase todas as áreas possíveis, seja social, ambiental, saúde, enfim. Né? E eu, no final na reta final, né, processo terceirão, Enem, eu acabei escolhendo essa área e eu tive que vir aqui para o Ceará porque não tem aí no estado, né, não tem na Uni ou nem outra universidade, seja particular. E a mais próxima que teria daí seria em Manaus, só que já era um curso tecnológico. E eu queria fazer bacharel, que é mesmo assim, né, 4 anos, de vez 2. E eu escolhi aqui para o Ceará, porque tanto por questões dos familiares já morarem aqui, já ter uma experiência aqui, né, no Nordeste, e que a nota do curso também era muito boa. O curso era muito bom, visto pelo MEC, né? E, bom, falando disso, né, da área, da faculdade, enfim, mas eu acho que uma coisa importante é como eu me preparei, né, para estudar, para passar na prova, né? Porque é um ponto bem importante e aproveitar que estamos ainda um pouco distante da prova, né? É uma coisa que muitos alunos precisam fazer, assim, eu acho que eu recomendo para todos que pretendem estudar, seguir, se quer fazer o mesmo Enem e para tirar uma boa nota, eu acho que são dicas, né, muito importantes. Mas, assim, como é que eu me preparei? Pelo menos pela minha experiência,
eu me preparei indo para todos os aulões possíveis. Isso é uma coisa que eu tomei assim para mim na época e foi muito importante. Eu fui para todos os aulões mesmo, tipo, tinha aulões de graça, aulões que os professores da escola às vezes davam em outros colégios, eu pedia para ir, ele deixava. Então, assim, acho muito importante porque você foge daquele conceito de você tá no ensino médio e você tá vendo aquelas mesmas disciplinas na sala de aula. Porque no Enem é tanto conteúdo que meio que esses aulões me ajudaram bastante, vendo conteúdos que, infelizmente, durante o período letivo na escola, eu não conseguia acompanhar, né? Então, é muito importante isso, uma dica que eu dou. E fazer um plano de estudos, né? Você se planejar quais são as disciplinas que você tem que dar prioridade, aquelas disciplinas que você tem dificuldade, aquela disciplina que você gosta, assim, de coração, que você tem paixão por ela, e fazer um planejamento de estudos, porque daí você organiza o seu horário do seu dia a dia, que você vai se dedicar para estudar, o seu final de semana, você resolve listas, enfim, e você até melhora seu rendimento durante o ensino médio, na escola, né? Então, assim, você feito esse planejamento, você botando em prática, né? É muito importante também você fazer revisões sobre esse conteúdo, é muito assim, importante, porque você tem uma tendência a esquecer quando vai passando um tempo sem você estar tendo contato, quando você está sendo lembrado por esse assunto. Então, faça revisões, pessoal. É muito importante essa dica. Anotem mesmo, façam do seu jeito, com cores diferentes de caneta, para deixar mais, para lembrar mais. E outra dica que eu posso dar, assim, bem importante, né, como eu me preparei, foi se dedicar à redação, né? Todo mundo, provavelmente, que vai fazer Enem já está cansado de ouvir que redação é muito importante, mas, pessoal, porque ela dá 50% da nota e você praticando, você botando em prática, você fazendo redações, levando para o seu professor para corrigir, para ele ajudar, você melhora muito e você melhorar a sua escrita, melhorar a sua concentração, melhora até o seu desempenho na prova. Você tem mais conhecimento, você tem uma bagagem mais formada, então você sabe como argumentar, como você sabe discernir na prova quais são as questões certas, enfim. Certo? Então, acho que, por enquanto, é só. Depois eu respondo as perguntas no chat e é isto. Camila? Obrigada, Ítalo. Então, gente, ó, lembrando de novo, deixem perguntas ou comentários se vocês quiserem saber alguma coisa, como eles se prepararam para o Enem, ou como que é agora estar na universidade. Então, por exemplo, a Maquésia falou que passou pela universidade, ela teve bolsa. Então, isso é uma coisa que eu friso bastante também com os nossos alunos. Nós não sabemos como que será a partir do ano que vem, nos próximos anos, pela realidade que nós estamos vivendo. Mas a universidade pública, ela também tem bolsas, tem outros auxílios também para alunos de baixa renda. Então, assim, gente, a universidade pública, ela é uma porta que vocês podem chegar, ela tem acesso, tá certo? Então, assim, vamos com foco, determinação, preparação, que vai dar certo. Obrigada, Ítalo. Depois, então, você volta. Eu vou te chamar agora, também aí formando, né, na minha segunda área de atuação, que é a psicologia, a Ana Maria Martins. Oi, Ana, você pode se apresentar para o pessoal? Gente, a Ana também, aluna de escola pública, também passou por essa etapa que vocês estão, e hoje está na Universidade Federal de Rondônia. Será que ela ouviu? Gente, ó, eu acho que da Ana tá travando um pouquinho, ela tava com um pouquinho de dificuldade com a internet antes, vamos fazer uma troca, eu chamo a Camila e depois a Ana Maria volta. Oi, Camila. Gente, a Camila acabou de formar agora e, assim, alguns alunos eu acompanho, como o Ítalo, a turma do Ítalo é uma turma muito especial para mim, foi um terceirão, assim, sabe, esse terceirão que questiona, e eles tinham uma competição muito saudável entre eles. A Camila já é de outro terceirão,
pode falar um pouquinho sobre você e se apresentar para o pessoal. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da professora Camila. Ela foi minha professora também na Escola Barão dos Solimões. Eu sou aluna da Escola Barão dos Solimões. Aliás, eu falo que ainda sou. Parece que eu não saí da escola ainda, mas porque eu tenho um imenso carinho, né, pela escola. Estudei minha vida toda, praticamente, em escola pública, e a maior parte de todo o meu ensino foi na Escola Barão dos Solimões, do 6º ano até o 3º ano. A professora Camila foi minha professora nessa etapa, né, que foi o terceirão, esse projeto. A nossa turma, eu não lembro direito, mas foi uma das primeiras a implementar esse projeto terceirão, e foi bem diferente, assim, pra gente. A gente tinha uma aula a mais, a gente tinha mais período em aula, a gente tinha mais provas, era um novo começo, né? Uma nova forma de tratar o terceiro ano e também dando essa ênfase para o Enem, para a importância, porque o que é o Enem para a gente? Eu até escrevi aqui na minha colinha, na época eu sabia que eu tinha que fazer o Enem, eu sabia que o Enem era importante, mas no meu íntimo eu não sabia exatamente por que era tão importante fazer o Enem. No primeiro ano, eu tive o maior contato, descobri o que era a prova, que ela era necessária, era um tipo de seleção para a gente conseguir entrar numa faculdade, numa universidade. Então, foi a primeira vez que eu fiz. A prova foi no primeiro ano, como forma de teste mesmo. Eu queria testar meus conhecimentos e descobrir quem era esse temido Enem. Foi o primeiro impacto. Eu descobri que não era nada fácil, principalmente para aluno de rede pública. Um chute na gente, praticamente. A gente tem um choque de realidade muito grande, e foi o que aconteceu comigo. Como forma de amenizar toda essa pressão e esse peso da prova, eu optei por fazer no primeiro, no segundo e no terceiro ano. No primeiro ano, eu senti o impacto da prova, senti que não era fácil e que ia ser mais difícil ainda para a gente de escola pública, para a nossa dificuldade, que para a gente seria mais complicado. Então, quando eu fui para o segundo ano, eu já tinha noção de como era a prova, só que eu não esperava. Eu achei que eu fosse me sair melhor e acabei ficando um pouco receosa mais ainda com a prova. Eu não tinha ainda a noção de qual curso que eu queria fazer. Até o terceiro ano eu ainda fiquei muito duvidosa sobre qual área que eu iria seguir. Não tinha nada premeditado ainda, mas eu sabia que eu queria passar no Enem e entrar numa faculdade, porque desde muito nova eu fui criada na minha casa pela minha mãe, principalmente para focar nos estudos. Ela sempre me criou voltada para a minha carreira acadêmica, para os meus estudos, e eu sempre priorizei, consegui priorizar muito meus estudos em tudo na minha vida. E que nem a Maquese e o Ítalo também falaram sobre isso, esses impactos que os estudos causam na vida da gente. Eu acho que hoje com 23 anos, eu não imaginava que eu já teria aprendido tanto, né? Desde que eu entrei na faculdade até agora. Foram muitas coisas que a universidade me proporcionou, e eu acho que se eu pudesse dar um conselho, eu daria o mesmo conselho que eu tive na época. Estude para o Enem, priorize seus estudos, porque vai te render grandes frutos. Eu venho de escola pública, a minha família também não tem ninguém formado, então me formei agora recentemente, vou colocar grau em julho, e sou a primeira da família a formar, e ainda mais num curso como direito, né? Então, para mim, significa muito, uma vitória, assim, imensurável. Quando eu estava prestando minha monografia, chorei muito, porque os 5 anos de curso realmente não foram fáceis. Ouvindo o relato da Maquésia, a gente vê a gente lembra das dificuldades, né? Aqui eu vou falar um pouco do Enem para depois entrar na universidade, porque tem a primeira etapa, que é o Enem, mas quando a gente entra na universidade pública, na faculdade, a gente consegue ver ainda muitas dificuldades que nós enfrentamos, de matérias que já era para a gente saber e a gente ainda não sabe, a realidade da vida, a gente saindo da adolescência e entrando na fase adulta, tendo nossas responsabilidades e tendo que priorizar também os estudos nesse meio tempo. Bom, com a ajuda do projeto Terceirão, a gente conseguiu se dedicar mais ainda para o Enem, foi o que faltava. Eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho pré-Enem, então eu resolvi focar principalmente nas matérias que eu tinha mais afinidade,
que era humanas, então era história, geografia, literatura, português, interpretação de texto, era mais minha área, e redação, eu sempre gostei muito de ler. Então, foi o que me trouxe muitos frutos, porque, consequentemente, toda a leitura que eu fazia, principalmente livros de ficção, um dos meus hobbies era a leitura, e isso me ajudou muito a desempenhar a minha escrita, que foi essencial, assim. Com certeza, a minha nota da redação foi o que me salvou e o que me fez estar cursando direito. Consegui entrar na Universidade Federal de Rondônia justamente por conta disso. O Enem, ele é muito mais que uma prova. Aí ele vai abrir portas para tantas políticas governamentais, como FIES, ProUni, que você pode fazer um curso gratuitamente, ou com uma possibilidade que talvez anteriormente você não teria, ou sua família não tem condições. Você pode entrar numa universidade pública e ter acesso a uma educação, a políticas de incentivo. No período que eu estive estudando, eu também consegui ser monitora de Direito Constitucional, uma matéria do meu curso, e lá eu ajudava outros alunos, e em contraprestação eu também ganhava uma bolsa que me permitia continuar na universidade. As dificuldades da universidade, a gente tem que comprar livro, a gente tem que se deslocar para ir até a universidade. A Uni é um pouco distante, né, comparado às outras faculdades daqui de Porto Velho, então a gente tinha que pegar mais ou menos 2 ônibus e para voltar para casa. Direito era só noturno, então eu sabia que eu tinha que pegar o Campus Uni, depois pegar outro ônibus para vir para casa, e na época eu lembro que eu trabalhava o dia todo, então o dia todo trabalhando, à noite ia para a Uni, estudava, vendo essas dificuldades, né, tendo que estudar, tendo que ter um bom rendimento para conseguir ser aprovada na universidade, e indo, voltando de ônibus, chegando em casa praticamente meia-noite. Deita na cama e levanta, porque você tem que levantar para ir para o trabalho no outro dia. Foi um período bem árduo, mas eu lembro com muito carinho, porque, consequentemente, conforme o tempo foi passando, eu consegui estágios, eu consegui novas oportunidades, e hoje eu consigo ver todas essas vitórias, né? Eu considero tudo vitória, e que eu venho ganhando, galgando novas conquistas cada dia a mais, e é incrível. Eu vejo que todo mundo que me aconselhou a focar nos estudos, a buscar uma nova realidade através dos estudos, era o conselho essencial da vida, porque hoje eu estou conseguindo caminhar por conta disso. Espero que daqui a 5 anos, depois que eu sair da escola e tudo, olhando para trás, para a Camila da escola, eu falaria para ela fazer tudo novamente. Se dedica, vai em frente, busca, corre atrás, porque é desse jeito que a gente muda a nossa realidade. Questão de preparação para o Enem, eu procurei fazer muitos simulados, a escola preparou muito bem a gente tinha constantemente provas, e como eu tinha as provas anteriores que eu tinha feito, então eu constantemente estava ali, refazendo aquelas provas, lendo, era muito importante, justamente para essa preparação de conteúdo, que nem o Ítalo falou também, aulões são muito importantes, a escola também levou a gente para alguns aulões que professores de cursinho de Enem disponibilizavam de forma gratuita, onde trouxeram também muitas dicas, né, essas aulas rápidas, mas que trazem muitas dicas. Então, essa dedicação, ela é essencial. Quando a gente tem a noção do quanto isso vai ser importante para o futuro. É difícil a gente falar para uma pessoa que tem 16, 17 anos, isso vai fazer valer no seu futuro, ou isso vai reverberar no seu futuro, mas é totalmente a realidade. O que a gente está buscando hoje, na adolescência, ela vai voltar lá no futuro, e você pode estar colhendo esses frutos, ou você pode estar continuando correndo atrás. É complicado, a gente sabe das dificuldades do aluno da rede pública, a gente sabe das dificuldades de se manter estudando. Então, quando sai da obrigatoriedade do estudo, quando vai para o ensino médio, e a gente pensa na carreira acadêmica, sabendo que a gente tem a necessidade de trabalhar, de buscar uma forma melhor, uma subsistência melhor para a nossa família, é muito complicado, mas é importante a gente se manter forte e no resultado, né? Buscar o resultado. A professora Camila tocou num assunto bem importante. Quando eu estudei para o Enem, não tinha uma pandemia acontecendo, a gente não tinha aulas online, a gente não tinha que lidar com tanta
com essa dificuldade, né? Não é presencial, a gente não tem os professores ali todo dia tendo essa aula, estando em cima, fazendo provas ali toda semana. Então, é bem complicado. Eu tive aulas remotamente, agora no final da faculdade, e eu sei o quanto é difícil a gente se manter ali focado, ter essa constância. Então, por isso que é importante esse planejamento de estudos. Agora, as inscrições do Enem vão abrir. Então, é muito importante, desde agora, já começar esse planejamento. Mesmo que você ainda não escolha sua área jurídica ou sua área em que você quer atuar, qual curso que você quer fazer, é importante você já delinear os seus estudos para que futuramente você possa escolher o que você vai cursar. Eu lembro que no terceiro ano eu não sabia bem o que eu ia fazer e eu estava em dúvida entre psicologia, até filosofia, fisioterapia e direito. No final eu escolhi direito, deu tudo certo e agora eu vou começar a atuar na área, né, se Deus quiser. Bom, agradeço a presença de todos. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar aí no chat. E é isso, acho que a Ana vai falar agora. Então, gente, olha que importante essa questão dos aulões, Camila. Agora, os alunos têm, pela plataforma do Revisa Enem, tem aulas que duram cerca de 15 a 20 minutos de todas as matérias, de diversos assuntos. São aulas sequenciais com professores do nível mesmo de cursinho. A plataforma, eu não sei se todo mundo que está aqui tem usado a plataforma, mas a plataforma Revisa Enem, ela é uma plataforma muito, muito próxima de métodos voltado mais para cursinho. Então, eu acredito que o governo do estado tenha investido até o material com as apostilas, então, um material que é do aluno e uma plataforma, assim, que tem infinidade de possibilidades, e até mesmo essa questão que você trouxe da redação. Então, uma vez por mês, eles têm uma redação corrigida por profissionais de fora. O momento é difícil, mas nós temos ainda algumas saídas. Então, assim, eu sei que tem dias que não dá vontade de olhar para o computador, não dá vontade de olhar para o celular, ou mais difícil ainda, tem dias que não temos internet ou a energia falha, porque aqui no estado ainda a questão da manutenção da rede elétrica e da internet ainda não é algo 100% estável. Então, nós estamos aqui juntos nessa noite para tentar buscar uma luz também um pouquinho disso tudo que a gente tem vivido até esse momento. Ana, você está aí? Vamos passar para Ana agora, Ana Maria. Estou sim, boa noite. Eu sou Ana Maria Martins, como a professora Camila já havia falado. Eu tenho 21 anos, sou acadêmica de psicologia da Universidade Federal de Rondônia. E a minha trajetória com o Enem é bem interessante, assim. Eu vejo o Enem como uma ferramenta, na verdade, naquela época, né? Eu vi o Enem como uma possibilidade de mudar de vida, de alcançar lugares que eu sempre sonhei. Então, eu via ele como um meio de possibilitar aquilo que eu sempre almejei, assim, para minha vida. Então, em toda essa trajetória com o Enem, no meio do Enem, eu estudava, né, Estou um pouquinho nervosa. Eu estudava na escola, também estudava em casa, e também eu tinha um trabalho. Então, eu tinha que relacionar tudo isso e, ao mesmo tempo, ainda dar resultados para isso. Eu imagino que não só eu, como algumas meninas já comentaram, vivenciaram esse tipo de jornada. E para mim foi um pouquinho complicado também lidar com tudo isso, mas graças a Deus e também por muita força de vontade, eu buscava sempre um intervalo em tudo isso para estudar um pouco mais. Em questão do Enem, eu sempre gostava dos aulões, que eu estudava na Escola Barão de Solimões. A gente participava bastante de aulões, também a gente sempre tinha redações, acredito que 2 a 3 redações mensais. Eu acredito que isso fez com que meu desempenho melhorasse bastante, principalmente na redação, foi onde eu tirei uma nota muito boa. Então, eu também fazia alguns resumos
que me auxiliavam nessa parte de memorização. Eu também Então, além desses métodos de estudo, eu gostava bastante também de músicas. Então, eu tinha um professor chamado Luciano, e ele sempre levava algumas aulas cantadas, e isso fazia com que tivesse um pouquinho mais de interesse em toda essa metodologia. O Enem, para mim, ele, como eu havia dito, ele significou uma forma de mudar de vida, e eu acredito que foi interessante no meu processo de construção de quem eu sou. No início, eu fiquei muito receiosa com o que eu ia escolher, como que eu ia estudar, e todos esses processos, e isso me deixava ansiosa. Então, o Enem, ele também tinha essa percepção de ser algo muito ansioso, algo que me dava medo, mas eu utilizava esse medo, esse receio como força para estudar cada vez mais. Eu imagino que as condições que alguns alunos estão agora não correspondem a uma condição que seria como ideal para estudo, ideal para leitura, para aprendizado. Imagino que seja bem diferente da realidade que eu vim, mas isso não diminui a possibilidade de você continuar sonhando. Acredito que a gente esteja aqui também para trazer um pouquinho de esperança. Todo o meu processo de passar pelo Enem, de ingressar numa universidade, não foi um processo fácil, bem como das pessoas que falaram antes de mim. Então, vocês que estão se preparando para o Enem, também foquem no sonho de vocês, e também, caso vocês ainda não tenham estabelecido qual curso desejam cursar, sempre planejem os estudos de vocês para que vocês possam ter a possibilidade de escolher qualquer curso que vocês desejam. Então, mesmo que vocês não tenham um curso ideal já formulado, tenha várias opções, se esforce para que você possa tirar uma nota que corresponda a qualquer uma dessas possibilidades que você estabeleceu para você. E também, o que eu poderia deixar como dica é que você acredite em você. Um dos processos que mais me deixaram um pouquinho aflita em relação ao Enem é essa questão de me comparar. Eu não nasci em Porto Velho, eu vim de Guajará-Mirim, e o ensino do interior ele é bem diferente do ensino da capital. Então, quando eu cheguei em Porto Velho, eu me deparei com uma diferença enorme. No dia que eu cheguei, a professora pediu bem assim, faça uma redação. Eu não sabia que era uma redação. Então, a partir daí, eu fui também pegando isso como lição para aprender mais sobre redação. Então, eu não me fechei naquele momento, que eu, não sei o que é redação, então vou deixar isso para lá. Não, eu aproveitei aquela oportunidade, não sei, mas eu vou melhorar. E outra coisa é respeitar os seus processos. Eu acho interessante a gente falar disso, porque às vezes a gente só aplaude a nossa vitória quando ela é muito grande. Mas o fato de você levantar todos os dias e ligar o seu computador para assistir uma videoaula, isso já é uma certa vitória, isso deve ser comemorado. Então, por mais que as adversidades, por exemplo, instabilidade, de questão de internet, desânimo, venham, sempre lembre de cada processo que você concluiu e que eles vão te levar à tua meta. Então, comece estabelecendo metas. Não adianta você colocar, vou estudar hoje 10 horas por dia, sendo que você nunca teve esse tipo de rotina. Então, vai aos poucos se habituando com isso e fazendo com que esses seus processos, mesmo que pequenos, sejam valorizados. Porque, sim, eles vão te levar ao êxito. Então, essa é minha grande, como eu poderia dizer? Minha grande sugestão a vocês. Sempre acreditem no potencial de vocês, não precisa se comparar. Cada um tem o seu lugar no mundo e conquiste o seu lugar no mundo. Acredito que se você for o melhor em ser você, você consegue alcançar vários patamares e que ninguém vai alcançar que não seja você. Então, é isso. Agradeço pela palavra e eu passo a palavra agora para o Bruno ou para a Camila e agradeço pela oportunidade. Deixa eu ativar
Estão me ouvindo? Dessa vez eu lembrei de ativar o microfone. Eu queria fazer algumas considerações sobre as falas que vocês fizeram, porque eu acho que todas são muito importantes. Como eu coloquei na da Mackésia, né? Eu acho que a de vocês também traz muito essa questão, né, do quanto é importante a gente não parar na dificuldade, né? Ver a dificuldade como uma propulsora, né? Como algo que me coloca para cima ao invés de me colocar para baixo, né? Eu acho que essa é a grande virada que a gente pode fazer quando a gente se depara com o obstáculo, né? Ao invés de ver ele como uma barreira, a gente vê ele como uma porta que a gente pode abrir, né? E eu vejo que os relatos de vocês trouxeram toda essa questão, né? Eu fiquei muito pensativo agora quando você falou, Ana, por conta dessa questão de quanto apreender é ansiogênico, né? Quando a gente se depara com uma coisa que a gente não sabe, isso causa ansiedade, né? Porque a gente vai ter que fazer um esforço para aprender aquilo, né? Para entrar em contato com aquilo, para se apropriar daquilo que a gente está estudando, né? Um grande medo que a gente tem durante, acho que assim é geral, né? Por exemplo, a matemática, né? O quanto é difícil aprender matemática, né? E o quanto causa ansiedade a gente aprender certos conteúdos da matemática, né? Mas aquilo que eu estava falando, né? Se a gente vê isso como uma propulsora, né? Como você colocou, né? Você foi para uma realidade que era diferente da sua, encontrou lá uma barreira, né, que era a redação, mas você utilizou aquilo para se desenvolver, né, se desenvolver enquanto pessoa, se desenvolver enquanto estudante, e isso trouxe efeitos para a tua vida, né, que você traz aí até hoje. Quando o Ítalo falou, também fiquei pensando, né, do quanto é tudo uma mistura de pequenos passos, né? É tudo um passinho de cada vez, é tudo uma preparação, é você estar no aulão, é você estar nas plataformas que revisam, é você estar, de alguma maneira, pensando qual que é o seu melhor jeito de aprender, né? Que se é destacando as coisas que você está estudando, se é fazendo um resumo ali do lado, né? Qual que é a melhor maneira de você, como que você percebe que você aprende, né? Mais e melhor, né? E utilizar isso a seu favor, né? Quando ele falou da preparação dele para a prova, né? Fiquei pensando muito nisso, né? Em como que é tudo uma junção de pequenos passos, né? Hoje eu dou um, amanhã eu dou outro, amanhã eu dou outro, né? E aí me lembra a fala da Camila, né? Que é essa questão de deixar de ver o Enem como uma grande coisa, né? Assim, um bicho de 7 cabeças, né? E passar a ver como mais uma coisa que eu vou ter ali no meu caminho, né? Faz parte da minha caminhada, faz parte do meu processo, faz parte de tudo que eu vou ter que passar para conseguir, né? Alcançar os meus sonhos, né? Essa palavra que alguém utilizou aí, que eu acho que também é chave, né? A gente tem que sonhar de alguma maneira, né? Tem que sonhar com alguma coisa, né? Para nossa vida, para a vida de quem está ao nosso redor, né? Para a sociedade, né? Como que eu posso contribuir para fazer da sociedade um lugar melhor, né? Fazer do contexto que eu vivo um lugar melhor, né? E eu acho que tudo isso traz na fala de vocês, e por isso que para mim estar aqui é sempre inspirador, né? Ouvir as histórias de quem está conseguindo, né? Apesar das dificuldades que sempre existirão, né? Você quer falar, Camila? Quero ouvir você. Isso, gente. Então, assim, embora a gente esteja vivendo outro momento, são dificuldades que são vivenciadas novamente por quem está nesse processo. Então, assim, o Enem é um rito de passagem. Assim como nós temos outros ritos que a gente enfrenta durante o nosso desenvolvimento, o Enem é um rito também de passagem, e como já foi dito aqui, que poderá ser uma porta para caminhos distintos. Então, assim, assusta, ok? Mas não é porque ele assusta que ele vai nos impedir de continuar caminhando. Então, assim, temos ferramentas e precisamos não paralisar. O momento, ele é todo propício para que a gente paralise, para que a gente se feche, mas como bons brasileiros que nós somos, nós rompemos com as adversidades, e ainda mais aqui, nesse pedacinho aqui do norte, nós vamos romper com isso tudo, porque quem está lá
no sul, no centro-oeste, está vindo para cá, para ocupar vagas que são nossas. Então, assim, alunos, e nós temos também alunos de escola pública, as universidades federais, elas ainda têm cotas para alunos de escola pública, não é simplesmente ser aluno de escola pública. Então, assim, tem outros critérios que vão se somar com esse, para que tenha essa possibilidade, para que tenha esse direito dessa vaga, que é realmente um direito nosso. Então, assim, gente, se preparem. Se você quer medicina, estuda, vai fazer medicina. Se você quer fazer licenciatura, estuda, vai fazer licenciatura. Escolha o seu curso, foca nele e vem para a universidade. Muitos alunos, às vezes, não almejam a universidade porque pensam, não, eu tenho que trabalhar, Você vai para a universidade e, como aqui já foi falado, a Camila, a Maquésia, trabalharam e estudaram. Então, assim, vai para a universidade. Os outros entraves que vão acontecer, a gente resolve depois. Vamos resolver o Enem agora. Vamos devolver agora a fala para eles, Bruno, para cada um poder fazer o seu fechamento. Eu só queria lembrar que a gente abriu espaço para perguntas, mas acabou que ninguém mandou perguntas, pelo menos eu não vi, você chegou a ver, né? E eu só quero fazer um comentário antes de voltar para eles, né? Que é essa questão que às vezes eu me deparo na escola, né? Que muitos estudantes eles têm muitas dúvidas sobre o que fazer, né? E isso apareceu no relato deles aí, né? Essa questão da dúvida sobre o que fazer, né? A Camila chegou a almejar 4 cursos ao mesmo tempo, pelo que ela falou, né? Então, assim, né? Não se preocupar tanto com isso, né? Porque às vezes a gente não sabe mesmo certinho, né? O que a gente quer fazer, qual caminho a gente quer seguir, né? E isso fala muito sobre a pluralidade que é o ser humano, né? Nós podemos fazer várias coisas, né? Nós podemos entrar em caminhos diferentes e ser bem-sucedido em cada um deles, né? Desde que a gente se dedique àquilo, né? Então, às vezes isso me parece que assim é um grande medo, né? Essa questão de ter que decidir logo o que eu vou fazer, né? E talvez diminuir um pouco essa preocupação com isso, né? E aí, como você falou, né? Faz primeiro o Enem, depois você pensa direitinho, né? Depois você investiga lá, que nem o Ítalo fez, né? Vai atrás nas faculdades, vai ver lá quais são as matérias, vai ver como que é o curso, né? E vai fazer a sua escolha, né? Mas deixa isso para depois. Primeiro se preocupa com agora, né? Com essa questão do Enem, com essa questão de se preparar para o Enem, e aí depois pensa nisso, né? Alguém tem uma pergunta ali para o Ítalo, que também foi meu questionamento quando eu vi que ele fazia biotecnologia, né? Que é o que despertou o interesse dele por essa formação. Você pode responder, Ítalo? Posso sim. Bom, para responder essa pergunta, só contextualizando, né? Tipo, como foi falado, é normal ter essa dúvida sobre o que você vai fazer, é normal esses anseios chegam para a gente nessa época, né? Mas como o Bruno bem pontuou aí, se preocupa depois. E foi uma das coisas que eu fiz, sabe? Tipo, eu cheguei no 3º ano e fiquei muito preocupado com o que eu ia fazer, qual graduação eu ia fazer, qual faculdade eu ia fazer. Mas, assim, se eu pudesse dar uma dica de antemão, deixa para depois. Você não precisa fazer o Enem sabendo que curso você vai fazer. Porque você pode decidir depois. Depois que faz o Enem, ainda tem uns meses até terem os processos seletivos para abertura, para entrar na universidade, enfim. Então, assim, você tem um tempo. Você não precisa se pressionar. Primeiro faz essa primeira etapa, que é você se dedicar, acreditar em você, para depois fazer a prova bem, tirar a nota boa, e como a Ana Martins falou, você pode estudar para tirar uma nota que possa se enquadrar o máximo possível nessas possíveis áreas que você pensa em ir. E lá na frente, você decide, né? Mas, bom, respondendo a pergunta, né, direcionada a mim, o que despertou interesse, olha, foi como eu falei, eu tinha muito prazer por estudar certas disciplinas. Eu gostava muito de estudar certa parte da biologia, que era a parte de bioquímica,
que no ensino médio a gente vê, tipo, proteínas, lipídios, aminoácidos, vitaminas, enfim, essas partes mais de biomoléculas. Então, eu gostava, eu basicamente pegava o livro, eu ficava lendo o livro de biologia e adorava essa parte. Então, sabendo que eu gostava muito dessa parte, eu comecei a procurar, na hora que eu estava estudando em casa, eu comecei a estudar por esse conteúdo, né? Porque era uma coisa que eu gostava, então, assim, lá vai uma dica. Comece estudando pelo que você gosta, para você ir se recompensando, para você se acostumando. Então, eu comecei por isso e fui me aprofundando mais em casa, né? E, assim, eu decidi a área porque minha irmã, ela me ajudou dando um livro do Guia do Estudante com todas as profissões que existem e onde existem essas graduações ao longo do país. Então, eu vi lá biotecnologia barra bioquímica, que era o que eu gostava. Eu não conhecia a palavra biotecnologia até então. Então, eu dei um Google, pesquisei, e eu achei a área incrível, porque eu estava muito em dúvida do que fazer, porém eu sabia pelo menos quais são as áreas que eu gostava. E a biotecnologia tem muito disso, porque eu posso atuar em tantas áreas, tipo, o profissional está tão inserido no mercado, você pode seguir para tanta área, que eu acabei, assim, de certa forma, me identificando por ser um profissional multidisciplinar, sabe? Eu posso tanto atuar na área da saúde, na área da indústria, na indústria de alimentos, na bioinformática, enfim, tanta área mesmo, que eu acabei, assim, realmente me interessando. E eu fiz pesquisas e foi assim que eu cheguei nessa conclusão. A área é multidisciplinar, eu estava muito em dúvida, eu queria abraçar o mundo e essa área demonstrou uma boa oportunidade para isso. Aí foi assim que eu escolhi. Muito legal. Eu lembrei agora do que a Camila falou, né, quando ela estava dizendo no final sobre escolher qual área jurídica a pessoa vai atuar, né? E é muito isso, né? Quando a gente entra no curso, a gente descobre que não é um curso, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Camila? Como você descobriu esse leque de oportunidades que se abriu para você? E é justamente isso, que nem a professora Camila falou. O Enem é uma etapa, e a gente passa por essa primeira etapa, e aí vem mais coisa. Quando eu entrei na universidade também, a gente sente essas dificuldades, né, de novas matérias, a gente está acostumado com a escola, de tudo como que funciona na escola, e principalmente a universidade pública. Ela não vai te dar a mão, ela não vai te dar as coisas, você tem que correr atrás, você tem que ser tem que ter muita autonomia, porque é tudo a gente. E se você não tiver certa disciplina, certa proatividade, você não vai conseguir sair de lá. Entrar é difícil, mas sair também é muito difícil. É, no curso em si, direito é realmente um leque de oportunidades. Mas quando a gente entra, todo mundo já sabe, você vai sair advogado, ou então você vai ser advogado. Só que aí quando a gente entra na faculdade, meu Deus, é muita matéria, é prova da OAB, é a monografia, são matérias que você não tem afinidade, assim como a escola, mas tá ali, você tem que estudar, você tem que passar também. E aí a gente tem essas dificuldades até mesmo no curso que você escolheu, que você gosta daquele curso, você tinha essa vontade de fazer ele, mas você entra lá e vê que também tem coisas que você não vai gostar, que você não vai gostar de estudar, que você não tem aquela afinidade, que às vezes vai ter uma matéria com cálculo, que você acha que não teria. Então, é bem complicado. Mas agora no final do curso, para mim, né, quando passou todos esses embates aí no decorrer do curso, e agora no final, que a gente fala aqui, entre aspas, a vida real, que a gente vai começar a trabalhar na área, é um pouco mais complicado também, mas eu acho que me sinto mais preparada agora. E a gente vai se preparando desde da escola, né? Principalmente quem vem da escola pública, quando entra numa universidade pública, não sente tanto essa dificuldade, que eu já sabia que eu teria que correr atrás. Teria que correr atrás dos professores, teria que correr atrás do conteúdo, de como eu ia me sair ali, fazer matrícula, desde tudo. Então, a gente vai já mais preparado, eu acho. E aí, para essa realidade, a universidade pública, ela também prepara a gente para a vida real. Então, eu acho que eu estou me sentindo mais tranquila agora, nesse momento. É isso.
Muito bom. Antes de alguém responder aquela pergunta ali, eu só queria lembrar uma coisa que a Ana falou, que é essa questão da comparação, né? Da gente, de alguma maneira, a gente aprende a se comparar com os outros, né? Porque as pessoas comparam a gente desde que a gente é criança, né? Tipo, olha lá, seu primo fez isso, olha lá, fulano fez aquilo, né? E você ainda não está fazendo, alguma coisa nesse sentido, né? E eu queria perguntar para ela, assim, como que se isso melhorou, né, depois que ela entrou na faculdade, depois que ela foi vendo como que era, né, as coisas, assim, que não faz muito sentido se comparar, porque todo mundo é diferente, né? Você pode falar sobre isso, Ana, um pouquinho mais? Posso sim, boa noite. E também, antes de eu falar sobre isso, eu queria falar uma observação, uma curiosidade. Quando eu fui colocar minha nota para o Enem, eu coloquei para vários cursos diferentes. E um deles era biotecnologia, que até hoje é uma paixão minha. Assim, eu vendo o Ítalo falar com tanto gás, com tanta paixão, só me faz ter aquela nostalgia, aquele gostinho. E se eu fosse por ali, o que ia acontecer? Mas eu fico muito feliz pelo lado que eu escolhi, que é a psicologia, que também é um caminho muito bonito e onde eu me encontro. Mas respondendo a pergunta, diminuiu sim essa questão de se comparar. Acredito que é uma mentalidade quando a gente está ali no início, quando a gente consegue ter noção de quem a gente é, entender nossos defeitos, nossas qualidades, nossos pontos positivos e os nossos pontos que precisam ser trabalhados, a gente consegue ter uma noção de se aceitar. Então, a gente consegue ter esse respeito pela pessoa que a gente constrói. Então, acredito que isso não me afete tanto quanto antes. Não vou dizer que não afeta mais, mas acredito que a gente já trabalhou isso e acredito que também é interessante quem tem esse tipo de pensamento, de comparação, também trabalhar isso, que é uma questão que limita muito a gente se comparar. E quando a gente entende que somos seres únicos e temos funções únicas de servir à sociedade, nós aprendemos a nossa missão de vida. Eu acho que o importante é isso, entender para o que viemos e para o que viemos também. Então é isso. Ana, aproveitando que você já está falando, você pode ser a primeira a responder a pergunta que surgiu para vocês três. Como vocês se avaliam como alunos no ensino médio? Eita, brincadeira. Então, eu não me coloco como uma aluna totalmente exemplar. Eu sempre me dediquei muito, mas como eu disse, haviam percalços. Eu não tinha como ser aluna nota 10. Mas eu sempre que podia, eu era aluna nota 9. Então, sempre fui muito esforçada. Talvez eu ache, assim, vendo o perfil do Ítalo, acredito que ele seja uma pessoa bem nerd, bem dedicada. Eu sempre que podia, eu sempre estava lendo algo, sempre estava revisando. Então, se eu fosse me avaliar ali, eu me daria uma nota 9. E você, Ítalo, já passando a bola para você? Bom, eu não vou me dar nota. E respondendo a Ana, eu não sou uma pessoa que no ensino médio, na escola, de forma geral, eu era tão dedicado, etc. E, nossa, eu não tinha muito esse... Assim, eu confesso que assim, nem sempre eu estudava, tipo, eu não tinha um hábito. Eu peguei mais mesmo esse hábito a partir do segundo ano, porque foi quando a ficha caiu, que depois ia ser o último ano da escola, e você sabe que ia ter que fazer o Enem, enfim. Então, no último ano, eu confesso que eu fiz todo esse planejamento e tudo mais, mas segundo ano para trás, assim, ó, não foi isso, tá? É a realidade. Mas também não tem nada normal, porque eu aproveitei o máximo da escola, eu vi com os amigos, eu fiz parte do time de basquete do Barão, né? Então, assim, eu me divertia muito e, inclusive, aproveitem, galera, enquanto vocês podem, né? E é isso, eu aproveitava muito dessa parte de não ter tanta responsabilidade, né? Mas me avaliando, né, respondendo a pergunta, como aluno do ensino médio, eu acredito, assim, que na época, falando pelo menos no terceiro ano, eu tive muita oportunidade, teve muita, como eu falei, aulões, teve um intensivão do terceirão na escola. Então, assim, eu acredito que isso contribuiu muito, tanto para ser bem sucedido no Enem e tanto hoje, né? Então, acredito que me avaliando, assim,
eu tive muito proveito, e a escola pública é incrível, de verdade, e os conteúdos, por mais que às vezes, assim, independente de qual escola, seja particular ou pública, eu acredito que você vai seguir sempre aquele livro, não vai ter todos os conteúdos da disciplina, mas você pode ir atrás. Hoje em dia a gente tem a internet, né, o mundo nas nossas mãos, digamos assim. Então, acredito que foi muito bem proveitoso e é isso. Camila? Bom, eu acho que eu estou no mesmo barco do Ítalo. No segundo ano, eu fiquei, meu Deus, é isso. Eu tenho que estudar porque o Enem está aí batendo na porta. Mas eu sempre gostei de estar lá no meu boletim notas altas. Então, assim, era o que eu tinha que entregar para minha mãe, eu sabia disso. Mas eu dividia meu tempo entre estagiar, eu já comecei a trabalhar no primeiro ano do ensino médio, que aí abriu oportunidade aqui, os órgãos públicos aqui de Porto Velho, dá essa oportunidade, né, pra gente do ensino médio, faz aquela provinha e você fica lá estagiando administrativamente. Foi uma coisa que me ajudou muito, até mesmo a estudar, porque no momento que não tinha um trabalho, eu não estava em casa, eu estava ali com o computador disponível, então eu acabava estudando, fazendo as tarefas da escola, então foi um trabalho que também me ajudou a estudar mais. Então, eu passava o dia todo na rua, assim, e eu acho que é exatamente isso. Eu gostava muito da escola, e eu sinto muita saudade até hoje da escola. E é realmente essa fase que a gente não tem tanta responsabilidade, que se eu soubesse, teria aproveitado mais ainda, mas eu sinto que eu aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar, e principalmente quando a gente começa a ter mais esse senso de responsabilidade no ensino médio, fica um pouco mais complicado, mas ainda assim é um período muito gostoso da nossa vida que eu acho que a gente deveria agradecer muito e relembrar sempre com muito carinho, né? Como eu vou relembrar. Eu acho que na minha turma, por exemplo, eu tive muitos amigos nota 10. O Igor, por exemplo, meu amigo nota 10, que hoje eu vejo ele conquistando muita coisa também. Outra pessoa que também veio do ensino público e hoje está aí já atuando na área. Então, eu digo que eu sou nota 9, fui uma aluna nota 9, e agradeço demais pelos professores que eu tive. Eu cresci muito como pessoa também na escola, e eu acho que é uma coisa muito importante a gente avaliar também os nossos professores, que foram nossos espelhos, né, durante todo esse período. Eu estudei a minha vida toda quase no Barão, então os professores me viram crescer, virar adolescente, e hoje eu tô aqui, já tô saindo da universidade, tô aqui vendo a professora Camila, dá essa nostalgia boa, e é incrível a gente ver como a escola molda o nosso caráter e o quanto os professores, eles fazem parte da nossa vida também, né? Causam reverberam dessa forma, né? Eu acho que consigo lembrar com muito carinho da escola e tem coisas que mudaram totalmente o meu pensamento que estava lá atrás imaturo e que fez tanta importância para minha vida que acho que às vezes os professores nem sabem, né? Nem sabem esse impacto que eles causam na nossa vida, mas é muito surreal, assim, lembrando isso agora e vendo tudo que a gente foi conquistando, assim, com o tempo e lembrando de certas coisas que aconteceram na escola. Então, assim, é muito, muito importante essa fase da nossa vida. Camila, você faz suas considerações antes de eu fazer as minhas e encerrar. Mas eu queria só dizer ali, beijo mãe, né? Mães e pais, né? Também fazem parte de todo esse processo, né? Seja ali do lado motivando, seja de alguma maneira, né? Que nem a Camila colocou, né? De alguma maneira a mãe dela estava sempre presente, né? Seja no psicológico, seja no físico, estava sempre presente nesse percurso todo, né? E lembrar, deixar aqui também essa informação, né? Que é sempre importante a gente lembrar de quantas pessoas que estão ao nosso redor, elas também influenciam em tudo isso, né? Em como a gente vai encarar todo esse processo, se a gente vai dar devida importância à educação, né? Enfim, né? Nessas questões todas. Passando para você, Camila. Então, gente, aí eu quero dizer, já falando dessa partezinha de mãe, que enquanto escola, né, porque a escola age também nesse lugar, então, assim, os puxões de orelha, as chamadas,
é nesse sentido mesmo de poder ver vocês seguindo em frente. Então, o nosso papel enquanto escola não é simplesmente o conteúdo curricular, mas é também fazer parte da vida de vocês, fazer parte desses momentos. Então, assim, é muito gostoso quando alunos voltam e dão retorno. Muitos alunos ainda visitam lá a nossa escola, Bruna, assim, que voltam, que moram fora e passam lá para dar um oi. Vou até deixar aqui um abraço para o Marcelo e para a Simone, que também, né, são os diretores lá do Barão, e os alunos que estão aqui conviveram com eles mais tempo até do que comigo. Então, gente, ó, vamos lá. O Enem é uma etapa, e é uma etapa que nós vamos passar por ela, tá certo? Dá ansiedade? Dá muita ansiedade. Mas, gente, essa ansiedade agora, ela mostra que nós estamos vivos. E eu tive um professor, eu acredito que foi professor da Ana Martins também, foi professor meu e do Bruno, ele dizia que crescer dói. Professor Luiz Alberto, crescer dói, gente. Crescer dói, amadurecer dói, tá certo? Mas não é porque dói que a gente não sobrevive, a gente sobrevive sim, tá certo? Então, foco, vamos aproveitar as plataformas que nós temos, os professores da rede estadual que estão se preparando junto com essas plataformas para poder atendê-los do menor modo possível. Então, foco no Enem, vamos passar essa etapa e depois a gente pensa nas etapas seguintes. Passar agora para a Ana fazer a sua despedida também, na sequência Ítalo e Camila. Só quero frisar que eu agradeço bastante pela oportunidade, que eu desejo a vocês que irão fazer o Enem boa sorte, que vocês possam descarregar essa ansiedade e mostrar o que vocês têm de melhor. Que vocês também confiem no seu potencial e se preparem para que essa etapa seja uma etapa inesquecível. Então, é isso, essas são as minhas considerações e eu passo para o próximo. Eu queria deixar aqui minha gratidão por essa oportunidade, por estar aqui, né? Obrigado, professora Camila, Bruno. Bom, o que eu poderia deixar, assim, como contribuição, como deixa mesmo, é que isso que a Ana falou, acreditem em vocês, se esforcem, se dediquem para essa etapa que é o Enem, tá certo? Não, esses anseios, a ansiedade, ela vai fazer parte, é normal, é natural, tá certo? Mas acreditem em vocês, se esforcem, quando tudo tiver assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tentem viver, aproveitem o melhor, amem, cuide do próximo, enfim. Aproveite todo esse momento que vocês estão vivendo durante a escola, porque, como vocês viram, a gente sente muita saudade. E é isto. Pergunte, assim, se sinta como se vocês fossem criança, que vocês perguntavam o que vocês querem ser quando crescer. Então, assim, só tira essa sobrecarga, relaxa e aproveita o momento. E vai dar tudo certo. Bom. Bom, agora é só agradecer a oportunidade. Acho que é muito importante a gente fazer esses relatos para quem vai, né, prestar o Enem agora. É uma prova que muitas vezes o emocional ele atrapalha bem mais do que você achar que você não tem aquele conhecimento. Então, eu acho que essas dicas finais são cruciais. É calma, é saber lidar com essa ansiedade, com esse peso que representa essa prova, como bem a Ana e o Ítalo já falaram. E ter a consciência, né, de que é necessário, o Enem é essencial, mas que ele é uma etapa, que virão outras etapas, mas que tudo vai dar certo. Aproveite esse momento da escola, de estar tendo a oportunidade de fazer o Enem, de escolher aí qual área você quer seguir, mas sempre tendo a consciência de que você é humano, de que você precisa do tempo para você também, né, e para sua saúde mental, nada que seja capaz de tirar a tua saúde, a tua calma, mas é importante a gente ter a consciência da relevância, né, dessa prova e de ver quais são os frutos. Então, só gratidão hoje, eu espero que vocês saiam daqui com muitos conselhos e uma forma de acalentar o coração de vocês também, porque a gente sabe que não é fácil passar por isso.
Então, gente, obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que ficou aí assistindo a gente. Obrigado, Ana, obrigado, Camila, obrigado, Ítalo. Obrigado, Camila, minha colega de profissão, que eu tinha duas Camilas, né? E eu só queria falar uma coisa aqui no final, né? Que enquanto vocês respondiam essas perguntas, né? De que nota que vocês se davam enquanto alunos do ensino médio, eu também fiquei pensando, né? Que nota eu me daria como estudante do ensino médio? E eu acho que é aquela questão, né? Tem dias que a gente anota 3, tem dias que a gente anota 10, tem dias que a gente anota 5, né? A gente nunca é só uma nota, né? A gente oscila, né? Como seres humanos que somos, né? E independente da nota que você se acha, né? Você pode ser capaz, né? Como todo mundo colocou aqui, né? A gente é capaz, basta a gente acreditar e se esforçar, né? E continuar sonhando, né? Então é isso, gente. Boa noite a todo mundo. Obrigado mais uma vez. Se cuidem. Boa noite, gente. Tchau, tchau.